Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula do nosso mini curso, né, do Zero ao CRUD aqui com o Django Framework. E na nossa aula passada, né, nós discutimos aqui que nós temos o nosso formulário, então nós podemos fazer o login nele, né, ele redireciona, né, mas nós tínhamos alguns problemas de segurança aqui, né, e vamos resolver eles primeiro, né. Qual que era o problema de segurança? Se eu fizer logout aqui então aqui eu só consigo fazer login e ser redirecionado para tarefas através desse da minha tela de login, claro, né? Só que a gente viu que se a gente colocar diretamente aqui a nossa rota lá na URL, ele aceita mesmo que eu não tenha feito o login, tá? Então essa é a primeira coisa que a gente vai modificar aqui, tudo bem? Então, o que eu preciso fazer então? Eu preciso fazer de alguma forma que se alguém tentar acessar tanto essa página, quanto a página de cadastro, quanto a página de edição, essas páginas elas só irão ser renderizadas se houver um usuário autenticado, né? Se alguém digitou o usuário e senha, tudo bem? Do contrário, essas páginas elas não serão renderizadas, elas serão direcionadas para a minha página de login, tudo bem? E como que a gente pode fazer isso, né? Parece uma coisa tão complexa, né? E de fato não é de todo simples, porém aqui com o Django, né? O Django nos ajuda grandemente com isso e acaba se tornando muito simples, até mais do que nós imaginamos, tá? Então, o que a gente deveria fazer? Vamos refletir aqui, né? Então, aqui nas nossas URLs, ao acessar as nossas URLs, né, tanto de tarefa, cadastro, deletar, editar, nós chamamos uma determinada view, tudo bem? E a configuração de acesso que nós vamos realizar aqui será dentro da nossa view, porque é a nossa view que faz a renderização da página, tá? Então, se nós viermos aqui nas nossas views.py, quando eu coloco aqui lista de tarefas, é a minha view que faz o return render do template, tudo bem? Os templates eles são renderizados aqui, então lembra do fluxo. A URL chama uma view e a view faz alguma coisa, nesse caso renderiza uma página, tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, eu tenho que dar um jeito dessa view aqui, ela só ser executada mediante uma autenticação, tá? Então se não houver usuário autenticado, ou seja, se não tiver nenhum login feito, eu não posso executar essa minha view. E o Django resolve isso aqui de uma forma maravilhosa e simples, tá? Nós aqui vamos utilizar o que nós chamamos de decorators, tá? Então, como que a gente pode utilizar aqui os decorators, tá? Decorators são decoradores, né? São algumas coisas que ficam aqui em cima das nossas views, tá? São basicamente funções separadas, tá? Programadas em algum lugar, e quando a gente chama ele aqui, ele vai só vai executar essa minha função caso a especificação que eu colocar aqui seja verdadeira, tá? Então vamos colocar aqui para ficar um pouco mais fácil, tá? Aqui no Django, para a gente simbolizar os nossos decorators, a gente utiliza o arroba, tudo bem? Então, para minha lista de tarefas, deixa eu só quebrar aqui o servidor. Eu posso utilizar aqui o decorator, por exemplo, login required. Ou seja, eu estou falando que o login ele é obrigatório. Nossa, professor, só isso? Só isso. Então, a gente pode vir aqui e importar. Ele não apareceu aqui, né? Tá. Esse login required, pessoal, ele tá no pacotinho do... É quase o mesmo pacote que a gente utilizou lá de autenticação, tá? .contrib.alf.decorators, e aí a gente vai importar o decorator que a gente vai usar, que é o login required, beleza? Então, se não aparecer aqui para vocês automaticamente para importar, geralmente aparece, tá? Não sei porque aqui no meu que não está aparecendo. Vocês podem fazer a importação manual aqui, tá? E a partir do momento que eu coloquei esse decorador em cima da minha view, eu estou dizendo que essa view só vai ser executada se tiver feito um login. Ou seja, eu estou falando que é obrigatório ter um login aqui. E vamos fazer esse teste, tá? Vou salvar aqui, vou executar o meu run server, meu servidor. Vou abrir aqui. E reparem que agora, se eu colocar aqui tarefas, accounts login next, não era para ele mandar assim não, essa rota account
Ah, tá. Seguinte. Ó, pessoal, tem um probleminha aqui, tá? Quando eu escrevi na aula passada e nós definimos essa rota aqui, na verdade eu defini uma rota incorreta, tá? Por mais que funcione dessa forma que a gente fez, e poderia ser qualquer nome, tá? Quando a gente está tratando das configurações do Django, né, como que ele faz essa proteção de rota, etc., ele procura uma rota aqui chamada accounts e não account, tá? Então, da mesma forma que a gente tinha aquelas constantes lá de redirecionamento, nós temos aqui também para a rota, nesse caso da proteção das nossas views, tá? Então, corrijam aqui, né? Então, em vez de account, a gente passa accounts, que esse aqui é o padrão do Django, tá? A gente pode ver, justamente aqui, ó, a URL que foi solicitada, a URL que foi solicitada foi accounts/login, tá? Então, aquele decorator lá, ele está tentando redirecionar para essa rota, tudo bem? A gente bateu lá no /tarefas, não tinha login realizado, tudo bem? O login ele é obrigatório, ele foi lá e foi redirecionar para esse accounts/login. E na verdade a gente não tinha ele, né? Ele estava aqui definido como account, tá? Então essa aqui foi a questão do erro. Me perdoem, foi na hora que a gente estava digitando lá, acabou passando despercebido a falta do S, tudo bem? Então agora para dar certo, salvei, vou regressar aqui, tudo bem? Não tem um usuário autenticado, vou colocar aqui /tarefas e reparem que agora ele mandou, ó, accounts, login, tarefas, e ele voltou para a tela inicial, ou seja, não consegui acessar o login, a minha aba de tarefas, né? Mas se eu colocar aqui, por exemplo, aqui cadastro, ele deixa, porque eu ainda não protegi a minha view de cadastro, tá? Então, exatamente isso que a gente vai fazer. Então, aqui na nossa view, vou pegar o nosso decorator e vou colocar também só usuários autenticados podem cadastrar, só usuários cadastrados podem deletar, só usuários cadastrados podem editar. Então, vou salvar, tudo bem? Salvei, vou regressar aqui. Então, vamos testar, voltei aqui na página inicial, tá? Então a autenticação está funcionando, certo? Vou tentar colocar aqui tarefas, ele não deixou. Vou tentar colocar aqui agora cadastro, também não deixou. E as demais rotas também que a gente colocou aqui não vai aceitar, tá? E se a gente fizer agora o nosso login, ele entrou. E agora a gente consegue editar, a gente consegue excluir e a gente consegue criar uma nova tarefa, tá? Agora que eu estou logado, se eu quiser colocar aqui, por exemplo, /cadastro, eu posso, porque ele já reconheceu que essa seção que a gente está utilizando, né, ela já tem autenticação, então ele deixa, tudo bem? Deixa eu só fazer um teste aqui. Tá, esse aqui, pessoal, é um problema, tá? Assim, não é um problema que vai... um problema de segurança, né? Mas eu acho que é um problema operacional, eu acho, né? Então, reparem bem, a minha sessão ela tá logada, né? A gente fez o login. Tanto é que se eu colocar aqui /tarefas, ele aceita. Então, minha sessão tá logada. Então, quando eu colocar aqui na minha página inicial, nós fizemos a implementação na outra aula de que a nossa página inicial seria essa tela aqui, né? A gente fez lá que o index bateria no registration, né? registration/index.html. Visto que as minhas tarefas elas só serão apresentadas se o meu usuário estiver logado, então eu vou colocar a minha página inicial como aquela página de tarefas, tá? Então quando eu bater aqui na barra, eu vou tentar mandar para tarefas. E agora a tarefa, ela tem o login obrigatório, certo? E quando alguém for colocar lá, for bater naquela URL sem autenticação, né, sem o login, ele vai voltar aqui para minha tela de login, tá? Então, vai ser essa mudança que eu vou fazer, só para não ter essa questão da gente estar precisando fazer login, mesmo o login já ter sido efetuado, tá? Então, é só uma questão de ajuste, tudo bem?
Então, mas me incomodou um pouco. Vamos mudar aqui. Lá no meu irls.py. Então aqui no meu PF raiz aqui, ao invés de eu chamar o index, vamos pensar que eu vou fazer aqui, eu posso chamar a minha lista de tarefas, tudo bem? Posso chamar ele de index mesmo, para continuar do jeito que tá. Acho que posso, né? Como que tá lá no settings.py? Tarefas, e aqui eu tô mandando pro login, né? Bem, acho que... e aqui eu poderia colocar... vamos já alterar tudo isso aqui. Vou chamar isso aqui de index. Deixa assim mesmo, deixa login. Aqui no meu index, esse aqui não está sendo utilizado para nada, né? Então, deixa eu pensar. Ele não está sendo usado para nada, mas vai colocar a lista de tarefas. Então eu não quero mais ter esse tarefas aqui, tá, pessoal? Vou trabalhar só com o index e ele vai chamar a lista de tarefas lá. Aliás, vamos padronizar isso aqui, né? Vou chamar de index. Só que aqui no meu views agora, ao invés de ser o index chamar aqui o meu registration, o meu index vai renderizar a minha lista e o meu index vai ter. Então basicamente eu renomeei, tá? Eu tirei aqui o lista de tarefas e substituí pelo login, tá? Ele está dando erro porque ele está sendo utilizado no nosso URLs. Isso. Vou tirar ele daqui. E agora acho que é para estar funcionando, tá? Então vamos ver o que a gente conseguiu aqui. Vou quebrar a aplicação, rodar ela de novo. Opa, aqui, beleza. Então já está logado, né? Vou clicar aqui em sair, tudo bem? Então vou tentar aqui novamente entrar em tarefas. Tarefas não existe, né? A gente não definiu, tá? Então eu vou tentar aqui entrar na barra. Então ele vai tentar chamar o tarefas lá, não conseguiu, a lista de tarefas, né? Da mesma forma o cadastro, etc, tá? Então se eu vier aqui agora e colocar a senha, admin, opa, admin, beleza. Entrou aqui então, agora repare que aqui não é mais barra tarefas, é só a barra normal, certo? E aqui eu consigo editar, excluir, tá com errinho aqui, porque o excluir está redirecionando para tarefas, né? Então, vou ter que fazer essa reengenharia, né? Inventei de mexer, então vamos lá. Toda vez que eu deletar, tudo lixo deletar.index.html, ele vai mandar para tarefas, não, ele vai mandar para index, certo? Aqui é a mesma coisa, do cadastrar vai mandar para index, e aqui no editar vai mandar para index. Tudo bem? Vou salvar. Vou rodar a aplicação novamente. Então vamos lá. Tá logado, certo? Tá autenticado, então por isso que ele entrou já nessa página, tá? Então repare que ele não pediu login. Se eu clicar aqui em sair, fechar o meu navegador aqui, né? E abrir uma nova aba, reparem que ele já guardou o estado da minha sessão. Então, agora ele não está logado, ele pede aqui. Então, se eu quiser usar aqui sem autenticação, ele não deixa. E a partir do momento que eu coloco minha senha, agora ele vai. Se eu clicar em editar, ele está entrando de boa. No excluir, mesma coisa, tem um formulário lá, né? Solicitando isso. Vamos lá então. Formulário de deletar, ele está redirecionando aqui para tarefas e a gente não tem mais tarefas, agora a gente tem tudo index, tá? Então só vamos testar, né, para ver se não está quebrando mais nada, para a gente resumir já os pontos dessa aula, beleza? Então vou fazer o logout, fazer o login novamente. Então editar, tranquilo, excluir, tranquilo. Beleza. Então o que nós vimos nessa aula, né, pessoal? A gente aprendeu a utilizar o decorator que o Django proporciona pra gente, para obrigar que uma view ela só vai ser executada se tiver autenticado, tudo bem?
E eu reformulei a minha página principal, tudo bem? Então, em vez da minha página principal ser sempre aquela tela de login, na verdade, a minha tela principal, e geralmente é assim que funcionam as aplicações, tá? É a nossa tela principal mesmo, o login é uma coisa à parte. E ao tentar acessar nossa página principal, se ela exigir autenticação, aí a gente pede para o usuário fazer login, então ele é redirecionado, tá? Se a sua página principal ela for visível para todos, não precisar de autenticação, então pense que vocês têm lá uma rede social, por exemplo, né? Ou um site de compra, Mercado Livre, melhor, né? Um exemplo melhor. Então você não precisa de conta para acessar o Mercado Livre, você pode ver os produtos, indo lá e tal, não tem problema nenhum, tudo bem? Aí a gente faria daquela maneira, daquela outra maneira que estava implementado. Só que em vez da nossa tela inicial ser uma tela de login, seria qualquer outro tipo de coisa, né? Seria a nossa homepage mesmo, tá? Nesse caso aqui, como só faz sentido a gente ter acesso à página inicial, que são as nossas tarefas, então eu implementei dessa maneira, eu acreditei que essa seria uma melhor resolução para isso, tá? Então, o meu index agora virou a minha URL de tarefas, né? Lista tarefas. Então, eu removi aquele lista tarefas, movi tudo para o index e agora para acessar o index, que é a minha página principal, é necessária autenticação. E se não tiver autenticação, ele é redirecionado para a minha tela de login. Beleza? Então, por enquanto é só, pessoal. Na nossa próxima aula, a gente vai ver como que a gente consegue colocar um outro usuário e como que a gente consegue separar as atividades de um usuário e de outro usuário. Tudo bem? Até mais. Tchau, tchau.